Passo 12. Nome dos recrutas. O nome dos recrutas, assim como está na planilha original, precisa ser registrado numa coluna chamada Original Identification. Então, a gente vai criar essa coluna e a forma mais fácil de fazê-la é copiando a coluna de espécies e introduzindo uma coluna onde a gente vai colocar essa Original Identification. Muito bem. E agora a gente filtra só os recrutas. A gente só está interessado nessas plantas que ainda não tem Tree ID, que são os recrutas. Não tem problema o Original Identification estar preenchido para os não recrutas, porque a base de dados não vai reconhecer isso. Agora, o Original Identification, eles são os nomes como estão na planilha original. Isso pode ter morfoespécie, pode ter nome popular, pode ter também o nome da família. No caso aqui, a gente não pode deixar nada em branco. Então, se ela está em branco, a gente vai pegar e colocar a informação que a gente tem da família. Para a espécie, já é diferente. Para a espécie, a gente tem que ter um nome binomial com gênero e epíteto reconhecido pelo APG3. Então, aqui no caso, quando está em branco, a gente coloca em det. Quando está aqui unknown, o padronizado, né, o que a gente tem padrão no forestplot é deixar em det para essas que não estão identificadas. Aqui, morfoespécie, a gente não pode deixar também. A gente tem que colocar Tatigali em det. Aqui tem uma outra indet que a gente vai colocar em det. Muito bem. Então, esse passo foi concluído. Agora, é muito importante verificar o nome da família e da espécie nas bases de dados que têm informação mais recente de como que está atualizado os nomes das espécies. Então, para a América do Sul, a gente indica o TNRS, Taxonomic Resolution Service, e para a Ásia, o Plant List, para a África, African Flowering Plant List. Isso deve ser conferido antes da entrada na base de dados e a espécie e família tem que estar padronizado de acordo com essas bases de dados. Passo 13. Vouchers. Se houve coleta botânica no último censo, essa informação pode ser inserida no Forest Plot junto com a informação do último censo. Para isso, eu preciso de algumas informações. Primeiro, o Voucher Code, que é o número do coletor. Collected, que essa coluna precisa estar preenchida, e eu preciso saber em qual herbário esses vouchers vão ser depositados. A gente vai filtrar aqui agora só para as árvores que têm uma informação do voucher. Bom, o voucher code precisa seguir esse padrão das iniciais do coletor e o número de coleta. A coluna collected, ela vai ter 1 para se essa planta ela foi realmente a planta onde esse voucher foi coletado, e 0 para se essa planta, essa linha, na verdade ela não foi a planta da onde o voucher foi coletado, mas ela é de uma espécie igual a essa planta. Agora a gente vai conferir outras coisas usando uma planilha dinâmica. Então, a gente aqui insere a planilha dinâmica. Ok. E a primeira coisa que a gente tem que conferir é se o voucher foi coletado para só uma árvore, ou se existe alguma confusão e ele está como registrado para 2 árvores. Então, primeiro a gente coloca aqui nas colunas o voucher e nos valores collected. E a gente vai ter a soma do collected aqui. Soma, ok. Aqui, então, a gente vê que tem alguma aqui que está como 2. Então, tem mais de uma árvore que tem valor 1 para um mesmo voucher. Isso está errado. Isso tem que ser conferido na planilha original. Então, a gente vai voltar para a planilha original e verificar todas as árvores que têm essa informação desse voucher.
Uma outra coisa que é importante fazer é ver se o voucher está referente a somente uma espécie, porque ele não pode estar referente a mais de uma espécie. Então a gente coloca aqui nas linhas, além do voucher code, também a espécie. Cada voucher é referente a uma espécie. E aqui, claro, as em branco estão várias espécies associadas a eles. Sim, tá certo. Então agora a única coisa que falta fazer é voltar à planilha original e conferir aquele voucher que foi referente a mais de uma planta. Passo 14. Preparando a planilha para o upload. A gente já chegou até o final aqui da verificação e agora a gente já pode preparar a planilha final de upload. A primeira coisa que a gente vai fazer é copiar essa planilha coded e a gente vai ter uma nova planilha que a gente vai chamar de upload. Ótimo. A gente só vai fazer o upload daquelas plantas que foram realmente parte desse censo. Então a gente pode deletar todas as plantas que não têm valor de diâmetro aqui, ou seja, elas morreram no censo anterior. Ótimo. Agora a gente vai começar a deletar algumas colunas, que são as colunas do censo anterior. A gente só quer a informação desse censo. Antes de começar a deletar qualquer coluna, é muito importante que a gente copie, faça uma cópia dessa planilha e cole ela como valores em colar especial. Isso garante que se alguma das colunas teve alguma fórmula, ela não vai ser alterada agora, o valor não vai ser alterado nesse processo de deletar algumas colunas. Então, a gente pode começar a deletar as colunas que são referentes a censos anteriores. Tem essa coluna aqui que a gente criou ela durante o processo de conferência dos dados, não precisa estar aqui. Muito bem. O outro passo que a gente precisa agora é contar o número de recrutas e contar o número de sobreviventes. Então, a gente já fez isso antes de contar o número de recrutas. A gente só vem aqui e seleciona todas as plantas que tem Tree ID, então todas essas plantas elas vão ter informação referente ao censo passado. Eu tenho 100 plantas aqui. A gente vê aqui a informação aqui embaixo, 100 plantas. E aquelas que não têm o Tree ID, que são os recrutas no caso, que são todas essas que estão em branco. E aqui selecionada 17 plantas, aqui embaixo tem a informação 17 plantas. A gente anota essas informações, o 100 e o 17, porque isso é importante durante o processo de upload. E agora a gente já está pronto para começar o upload.